Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo sobre o Open Roberta, mais um desafio para o nosso robozinho com o Open Roberta cumprir. Não se esqueçam que nós já estamos nesse sexto vídeo sobre o Open Roberta. Tem outros antes nessa mesma playlist que você pode aprender um pouco mais sobre a plataforma. Na aula de hoje, nós vamos descobrir como fazer o nosso robô desviar de um obstáculo utilizando o sensor de distância. Então vem comigo! Nós já estamos aqui com a plataforma do Open Roberta aberta, né? Nós vamos selecionar o mesmo sistema que sempre escolhemos, que é o sistema do Open Roberta mesmo, tá? E vejam só, nesse mesmo cenário aqui, não precisa mudar o cenário, tá? Nós temos, inclusive, originalmente, esse bloquinho aqui. Esse bloquinho, ele é um obstáculo, certo? Então, percebam o seguinte. Se vocês estão vendo bem aí o meu robozinho, tem uns tracinhos saindo do meu robozinho. Percebam esses tracinhos aqui. Esses tracinhos correspondem à leitura do sensor de distância. Ou seja, ele detecta um obstáculo que esteja à frente dele, ele sabe qual é a distância daquele obstáculo. E aí, percebam que quanto mais eu aproximo um obstáculo do robozinho, os tracinhos eles vão chegando apenas até o obstáculo. Se eu afasto aqui, eles vão mais longe, certo? O nosso desafio da aula de hoje é não deixar que o robozinho ele bata no obstáculo, certo? Nós temos que fazer o robozinho desviar desse obstáculo. Mas como assim desviar, Pro? Veja só, eu vou colocar aqui também um quadrado. Olha, eu vou usar um quadrado aqui, um retângulo, né? E vou criar aqui uma pista amarela. Nessa pista, eu quero que o robozinho ele saia do início da pista e chegue no final. Mas ele tem que desviar do obstáculo, porque o obstáculo não vai deixar ele passar, certo? Se a gente colocar ele para se mover para frente aqui, ele vai bater no obstáculo. Então, o nosso objetivo é fazer com que, ao chegar em determinado ponto próximo do obstáculo, o robozinho pare, desvie e volte para a pista até chegar ao final, tá? Nós podemos até, inclusive, marcar o final da pista com um quadradinho de uma outra cor. Então, podemos colocar aqui, ó, a cor amarela ou a cor vermelha, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, meu objetivo é fazer o robozinho chegar na linha vermelha, tá? Então, veja só. Se eu quero que o robozinho ele ande reto, desvie do obstáculo e volte para a pista, a primeira coisa que eu preciso fazer para que esse robozinho siga esse desafio é fazer ele andar reto, tá? Então, nós vamos pegar um bloquinho aqui, fazer o robozinho se movimentar para frente. Só que sabemos que ele vai ter que fazer isso repetidas vezes. Então, de cara, eu já vou colocar aqui um bloquinho de repetição. Então, veja só, ele vai se mover para frente, tá indo aí para frente, mas o que vai acontecer? Ele vai chegar no obstáculo e vai bater. Ele está batendo aqui no obstáculo. Veja que aparece uma linhazinha vermelha, certo? Qual é o nosso objetivo? Usar o sensor de distância para fazer o carrinho desviar. Primeira coisa que nós vamos fazer é perceber a nossa forma de pensar. Como assim nossa forma de pensar? Veja bem, se o sensor estiver detectando um obstáculo, então pare. Esse se que a gente pensa, que a gente fala, vai ser transformado em código, certo? Então, vamos lembrar lá do se, ó. Se, tá bem aqui, né? Se, vou encaixar ele, o robozinho estiver vendo uma distância, ou seja,
se o sensor de distância, então nós já temos aqui, ó, um sensor de distância infravermelho e temos um sensor de distância ultrassônico. Nós vamos utilizar o que tem escrito ultrassônico, tá? Então, o sensor ultrassônico detectar uma distância, vou colocar aqui um bloquinho, eu vou colocar aqui 10 centímetros de distância. Então, se o sensor estiver detectando uma distância menor, então estou mudando aqui, olha só, a gente vai mudar para o sinal de menor que 10, eu quero que ele pare, não pode bater, ele tem que parar. Então, vamos ver, ó, o que ele está fazendo, ó. Vou dar o play, opa, vou voltar para o início, pera. Vou colocar o meu carrinho cá no início, vou dar o play. Ele vai andar. O meu objetivo aqui é fazer com que ele pare. Ele precisa parar, tá? Então, se a distância for menor do que 10, ele tem que parar. Ó, ele tá batendo. Ele tá batendo por um único motivo aqui. O bloco que eu estou usando como se, ele só faz parar. Depois, o robô, ele tá entendendo que ele tem que sempre se mover, sempre se movimentar. Nós vamos trocar esse bloquinho aqui e vamos utilizar o bloquinho do se, então, se não. O que muda aqui? Muda que ele vai escolher entre parar e seguir em frente. Ou ele vai fazer uma coisa ou outra. Então, veja só, vamos tentar fazer aqui. Vou dar o play. Ele vai andar. Ele vai parar. Parou. Ele escolheu aqui o parar, de acordo com a distância. Se a distância for menor do que 10, pare. Se não, ele se movimenta, mas a distância é menor do que 10. Então, ele escolheu, ele tomou a decisão de parar. Veja que se eu voltar ele para qualquer outro lugar, ele vai parar com a distância 10. Como é que eu sei que essa distância é 10? Nós conseguimos ver a leitura dos sensores nesse bloquinho aqui, olha. Então, eu vou clicar aqui e consigo ver a leitura do sensor ultrassônico aqui como 10, tá? Como 10. Então, a leitura tá 10, ele parou. Mas eu não quero só que ele pare. Eu quero que ele vá aqui embaixo, desvie e volte para a pista, tá? Então, nós vamos fazer, ó. Ele tem que parar. Depois de parar, o que ele vai fazer? O que você acha que ele vai fazer? Se ele tem que fazer a curva e vir aqui para baixo para poder desviar do obstáculo, a gente vai fazer ele parar, virar à direita 90 graus, tá? Vou diminuir essa curva aqui e vou aumentar essa velocidade aqui embaixo para ficar mais rápido um pouquinho. Virou à direita 90 graus. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Para, dá o play, virou, pronto. Agora, o que eu quero? Ele já voltou ali a andar, né? Eu quero que ele ande até determinada distância aqui, certo? Depois, vira à esquerda. Então, veja só. Eu vou querer que ele ande aqui embaixo. Opa, aqui não. Cá, ó. O mover vai ficar sozinho ali. Quero que ele ande, certo? Para frente, uma distância de 40. Em seguida, eu quero que ele vire à esquerda. De novo, 90 graus. Então, vamos ver o que está acontecendo? Olha, ele anda, virou, vai para frente e vai bater. Ele vai bugar ali, né? Ele deu uma bugada. Por quê? Esse ir para frente aqui, ele precisa estar com uma distância maior. Eu vou colocar 40, tá? Então, vamos ver? Virou, andou 40 e virou. 40 tá bom, ele não vai bater no obstáculo. Agora eu preciso fazer com que ele vá para frente mais um pouco.
certo? E vire de novo para a esquerda, ok? Então, olha, vamos fazer ele. Nós podemos clicar com o botão direito do mouse, mas eu não vou fazer isso. Vou colocar ele para ir para frente. Vou colocar uma distância de 50, aqui agora. E novamente colocar ele para virar, à direita. Esse código ele é um pouquinho maior, mas sem problema. Zero problemas aqui nesse caso. O importante é a gente fazer o robozinho desviar do obstáculo, tá? Então, vamos ver o que ele está fazendo. Vai reto, virou novamente, andou 50, 50 tá bom, 50 é o ideal, tá? Aqui, ele virou à direita, não é à direita, é à esquerda. E veja só, se cá no início a gente colocou para ele descer 40, no final ele precisa subir 40 para voltar ao lugar de origem. Então, nós vamos colocar ele 40. Vou aumentar essas velocidades aqui, tá, gente? Vou colocar 100. Reparem que eu só mudo as velocidades de quando ele anda para frente. A velocidade da curva, o ideal é que esteja pequena mesmo, por isso eu coloco 10, para ele fazer uma curva com maior precisão, tá? Então, aqui... Beleza, mas ele tá passando direto. Então, aqui faltou uma coisinha, que é fazer ele virar à direita. Última coisa que ele vai fazer, ó, já tá endoidando lá. Então, ele vai virar aqui 90 graus, com velocidade 10. Vamos ver como ele está aqui agora? Virou. E ele vai lá para o vermelho agora. Bem, então, o nosso robozinho, ele tá cumprindo o que a gente queria, que era desviar do obstáculo, certo? E nas próximas aulas nós vamos ajustando esse código, mas por enquanto é isso. Quero que você entenda que o desviar do obstáculo depende do tamanho do seu obstáculo. Se você fizer um obstáculo maior do que o meu, você vai ter que aumentar a distância, provavelmente essa distância aqui, certo? Que é a distância da largura do obstáculo. Se o seu obstáculo for menor, você pode também diminuir essa distância aqui. Então, o seu desafio é justamente esse, é fazer o robô desviar do obstáculo utilizando o sensor de distância, tá? E por hoje é só e até o próximo vídeo.